Chegou o fim da janela de transferências no futebol brasileiro e infelizmente o Vasco acabou perdendo o volante Jair para o restante da temporada. Com isso, você, torcedor vascaíno, acha que o Vasco deve contratar um substituto para o volante Jair? Deixa sua opinião aqui nos comentários e, na minha opinião, sim. E eu tenho o nome, o volante Pjanic, que tem passagens pelo Barcelona da Espanha e também pela Juventus da Itália, e que hoje está livre no mercado, viria de graça ao Vasco da Gama. Para mim é uma excelente oportunidade de mercado para o Vasco da Gama. E o Lyon da França fez uma proposta pelo Gabriel Peck, cria da base do Vasco da Gama. E o lateral do Sport, Aderlan, que se envolveu no lance da lesão do volante Jair, acabou pedindo desculpas ao volante Cruz Maltino. Se você não me conhece, meu nome é João, vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal e também clicar no botão do like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 150 likes, dá aquela moral pra gente. Tem muita gente que não clica no botão do like, beleza? E clica também no botão de hypar para divulgar nosso conteúdo para mais pessoas. Estamos próximos de chegar à nossa marca de 12.300 pessoas inscritas no canal, beleza? Dá aquela moral. Agora vamos para as informações porque tem novidades pra gente poder falar nesse vídeo. Vamos começar falando sobre o atacante cria da base do Vasco, Gabriel Peck, que hoje joga no futebol americano no Los Angeles Galaxy, que joga MLS. Vamos lá, segundo informações do Globo Esporte, é o seguinte: o Los Angeles Galaxy, Estados Unidos, recusou uma oferta do Lyon, isso mesmo, Lyon, time do John Textor, dono do Botafogo e tudo mais, por Gabriel Peck. Os valores giravam em torno de 16 milhões de dólares, 87,3 milhões de reais. Na janela anterior, um time do Catar ofereceu 20 milhões de euros, mais ou menos 109 milhões de reais, mas o clube da MLS também recusou a proposta. Então o Los Angeles Galaxy está recusando uma proposta atrás da outra pelo Gabriel Peck. Com isso, o Vasco tem uma porcentagem da venda do jogador. O Vasco, se eu não me engano, tem 35% do jogador ainda. Então, meu irmão, se o Los Angeles Galaxy vende o Gabriel Peck por 109 milhões de reais ao time do Catar, o Vasco receberia ali mais de 20 milhões de reais, mais de 30 milhões de reais até mesmo. Seria um dinheiro que ajudaria muito os cofres do Vasco da Gama. Bom, um outro assunto também, pessoal, é que o Vasco, infelizmente, perdeu o volante Jair para o restante da temporada, como a gente falou no vídeo da tarde de ontem, né? E o Vasco, com isso, tá de olho no mercado. Apesar de tudo, hoje se encerrou a janela de transferências, bateu meia-noite, acabou a janela. Vasco e outros clubes do Brasil não podem mais contratar jogadores que jogam em outra equipe. Vamos lá, segundo o Erivelton Tubarão, de olho no mercado, o Vasco busca solução para suprir a ausência do meia Jair. Com a janela de transferências encerrando hoje, após essa data, só poderá contratar jogadores sem contrato, que estão livres no mercado. A diretoria vascaína já avalia alguns nomes viáveis para resolver o problema, né? É bem difícil achar nomes de jogadores que estejam livres no mercado e que podem vir ao Vasco da Gama. Mas tem um nome aqui que eu me interessei e eu busquei um pouco sobre ele. Se chama Pjanic, né? Miralem Pjanic, jogador da Bósnia. Vamos lá, segundo informações está o seguinte: o período de transferências termina hoje, mas é possível contratar jogadores até o dia 3 de outubro. Então o Vasco pode contratar jogadores livres no mercado até o dia 3 de outubro, desde que eles estejam sem clube na data de 2 de setembro. E a gente pode entrar aqui no perfil do Pjanic. Você não conhece o jogador? Eu vou te mostrar aqui quem é. E você vai gostar, eu acho, do jogador. E você vai ver que é um bom nome para o Vasco da Gama. E seria uma excelente oportunidade de mercado para o Vasco nesse momento. Apesar de tudo, a gente perdeu, infelizmente, o volante Jair para o restante da temporada. Vamos lá. Pjanic, volante de 35 anos de idade, a idade ali que realmente ela pesa, mas vamos lá, é um jogador que nasceu na Bósnia, né, tem 1,81 de altura, joga como meia central ali, volante, é um camisa 8 igual o volante Jair, a mesma posição realmente, né, ele é antigo também, jogador convocado para Bósnia e tudo mais, ele é ídolo até mesmo lá, né, hoje no momento ele tá livre no mercado, ele tá sem clube, o último clube onde ele jogou foi no CSKA Moscou da Rússia.
Rússia, tá? E o valor de mercado dele hoje é de 2 milhões de euros, querendo ou não, não é um valor baixo não, né? Ele joga ali como meia ofensivo, volante, meia central, pode jogar em 3 posições ali, é um excelente jogador, tá? O Pjanic é um jogador que tem passagens pelo futebol europeu, jogou no Barcelona, na Juventus, eu vou mostrar pra você daqui agora, olha aqui, ó. É um jogador que tem passagens pelo Metz da França, pelo Olympique Lyon, também da França, pela Roma da Itália, pela Juventus da Itália. Aí da Juventus ele foi comprado pelo Barcelona na época por 60 milhões de reais, de euros, perdão, né, que é mais ali de 200 milhões de reais. Depois disso ele foi emprestado do Barcelona ao Besiktas da Turquia. Do Besiktas ele voltou de empréstimo e aí o Barcelona emprestou ele ao Sharjah FC, né? Com isso ele foi para o CSKA Moscou e hoje está sem clube. Nesse exato momento o Pjanic não está jogando em lugar nenhum. Então, o sinal é positivo de que o jogador está livre no mercado, o Vasco pode contratar ele, né? Dependendo do salário do jogador, que eu não sei, né, qual é o salário do jogador, mas dependendo, cara, não custa nada o Vasco buscar essa contratação do volante Pjanic. Para mim seria uma boa oportunidade de mercado para o Vasco da Gama. A gente pode dar uma olhada nessa última temporada dele, 24 e 25, ele fez 25 jogos lá no campeonato russo, né, na Premier League, ele estava jogando no CSKA Moscou, que é o mesmo time ali do zagueiro João Vitor, né, que estava no Vasco da Gama, acabou se transferindo para o futebol russo, né? É um jogador que vinha jogando lá no futebol russo, 83 minutos, 60, 26. É um jogador que vinha jogando, não era reserva, né? Ou se era reserva, era um jogador que entrava durante as partidas para jogar no segundo tempo e seja o que for. Então era um jogador que estava entrando em campo ali nas partidas pelo CSKA. Na temporada anterior, né, a essa no CSKA, onde ele estava jogando lá no campeonato, cara, não sei de onde é esse clube aqui, ele tava jogando lá no Sharjah FC, lá do Emirados Árabes, na primeira divisão, aonde o Felipe Coutinho tava jogando, né? Ele era um jogador titular absoluto, jogava 90 minutos praticamente todas as partidas, tava jogando, você vê que praticamente ele quase não tem lesão, né? Algumas partidas ele não foi relacionado, né? Aqui, ó, essa aqui não foi relacionado, essa aqui também, tirando isso, não é por conta de lesões, é um jogador que não tem lesão praticamente nessas últimas 2 temporadas. Então, cara, é um jogador que tá livre no mercado e pra mim seria uma boa oportunidade de mercado pro Vasco da Gama. Você acha que seria uma boa ou não, né? O Vasco contratar o volante aí, volante, meia ali, Pjanic, pro lugar do Jair. Até porque, cara, hoje, quem seria o volante pra substituir o Jair? Né, seria quem? O Thiago Mendes? Seria o Esforço já foi pro Juventude, né? Seria o Matheus Carvalho, como foi o substituto na hora lá contra o Sport? Cara, pra mim não tem condições nenhuma do Matheus Carvalho ser titular do Vasco da Gama. Eu acho que o Fernando Diniz agora, após essa data FIFA, caso o Tietê volte, deve ser ali Cauã Barros e Tietê, a dupla de volância do Vasco, né? Creio eu. Espero que o Diniz não invente de colocar ali o Matheus Carvalho. E provavelmente também o Diniz deve colocar, voltar o Hugo Moura para sua posição de origem como volante, né? Até porque chegou reforço. Chegou o Robert Renan pro lado esquerdo da zaga e chegou o Cuesta para o lado direito também da zaga vascaína. Então agora não tem um porquê mais improvisar o volante Hugo Moura. É um jogador, pessoal, aqui o Pjanic, que na época lá do Barcelona, que ele jogou 25 jogos, 28 jogos, 5 gols, 5 assistências. Então, um jogador que tem passagem no futebol europeu, no Barcelona, na Juventus, na Roma, jogou em excelentes clubes lá de fora, tem experiência, chegaria no Vasco hoje para talvez comandar ali o meio-campo do Vasco. Eu acho que seria talvez uma boa oportunidade de mercado, caso o salário dele não seja astronômico, né? Até porque hoje a gente sabe que o futebol, ele tá muito, como que fala a palavra, cara? Eu acabei esquecendo aqui agora. Inflacionado. Futebol hoje, qualquer jogador medíocre ganha ali seus 1 milhão de reais, né? Algo inacreditável. Mas enfim, não custa nada o Vasco tentar buscar algumas informações ali sobre o Pjanic, volante que tem passagens pelo futebol europeu. Para mim seria um bom substituto para o volante Jair. Bom, uma outra informação que tem, pessoal, uma outra informação é sobre o volante Aderlan, né? O Aderlan, ele postou uma nota oficial nas suas redes sociais pedindo desculpas ao volante Jair pela entrada que ele deu ali no Jair e acabou causando
né, aquela lesão grave do Jair que tá fora do restante da temporada. Tá aqui que o Aderlan colocou nas suas redes sociais. Ele colocou o seguinte: gostaria de pedir desculpas publicamente ao colega de profissão Jair, volante do Vasco, que teve uma lesão confirmada após uma disputa de bola comigo no jogo do último domingo. Em nenhum momento tive a intenção de machucá-lo. No lance, meu foco sempre esteve na bola. Ainda assim, lamento profundamente pela lesão, ainda mais por saber pela experiência que vivi recentemente com o meu joelho. O quanto esse processo é doloroso para o atleta e também para a família. Desejo uma recuperação rápida e plena para que ele volte a jogar o quanto antes. Que Deus abençoe você e sua família, Jair. E aí ele acabou falando também que tem torcedor vascaíno acabando que tá ameaçando ele, a família dele. E pô, gente, pelo amor de Deus, né, cara? A gente sabe que o cara não quis machucar o Jair ou algo do tipo, né? E outra, mesmo se o cara quisesse, a família dele não tem culpa de nada. Quem teria a culpa seria ele, né? Então não tem porquê você, torcedor vascaíno, estar lá ameaçando o Aderlan, ameaçando a família dele, a filha, a esposa, a mãe. Pô, pelo amor de Deus, cara, pensa um pouquinho. O cara também é ser humano, é claro que ele não quis machucar o Jair. Foi uma entrada covarde, na minha opinião? Foi. Pra mim foi uma entrada desnecessária totalmente, covarde, né? Mas eu acho que realmente o Aderlan ele não tinha a intenção de machucar o Jair, mas infelizmente acabou machucando, né? E aí com isso você, torcedor vascaíno, não precisa ir nas redes sociais do Aderlan e cara, ameaçar a esposa, a filha, a mãe, o pai. Pô, não tem condições, cara, pensa um pouquinho. O cara também tá do outro lado, é um ser humano, tem a família dele, enfim. E até mesmo o Jair acabou se pronunciando, falando também que, pô, não precisa disso. Enfim, gente, uma notícia triste do Jair que acabou sendo muito falado no dia de ontem, né, na terça-feira, e que não tem muito o que mudar agora. O que basta agora é o Vasco tentar, talvez, contratar um volante que esteja livre no mercado. E como eu falei pra vocês, pra mim, um excelente nome seria do Pjanic. Volante bósnio, né, que joga lá no... que tá sem clube atualmente, que tem passagem pelo Barcelona, pela Juventus da Itália. Pra mim seria excelente essa opção para o meio-campo do Vasco da Gama para substituir o volante Jair. Quero a sua opinião, torcedor vascaíno. Você acha que o Vasco deve contratar um volante para substituir o Jair? Na minha opinião, sim. Quero saber a sua opinião. E outra, se o Vasco tem que contratar, vai contratar quem? Fala um nome aí que tá livre no mercado que você conheça, beleza? Bom, pessoal, é mais ou menos isso o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa seu like aí, se inscreve no canal que é muito importante, hypa esse vídeo também que ajuda pra caramba. A gente sabe que tá nessa data FIFA aí, que é bastante entediante particularmente, né? Essa data FIFA eu não gosto particularmente da data FIFA, eu gosto de ver o Vasco em campo, mais que a gente sofre, a gente chora, a gente fica feliz, enfim, né? Mas a gente tá vendo o nosso clube do coração. É claro que a gente tem que torcer para nossa seleção brasileira, mas não é a mesma coisa que torcer pro Vasco da Gama, né? Enfim, tô com saudade já do Vasco. Tô com saudade já de bater a cabeça, de ficar estressado aqui com o Vasco da Gama. Beleza? Então, dá aquela moral pra gente, se inscreve, curte esse vídeo. Tem muita gente que assiste o nosso vídeo e não clica no botão do like, cara. Pô, não custa nada. Só você rolar o telefone aí, você vai ver ali, ó, like. Clica no botão de like e já era, entendeu? Se inscreve no canal, clica no botão de compartilhar, segue a gente lá no nosso Insta, lá no TTK também, a gente tá postando conteúdo todos os dias pra vocês lá, beleza? Tamo junto? É isso, pessoal. Saudações vascaínas, abraço a todos, deixa o like, se inscreve no canal e hypa também esse vídeo, que é super importante. Abraço, saudações vascaínas.